Querido irmão, querida irmã, que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 24 de fevereiro de 2024, estamos celebrando o segundo domingo do tempo da Quaresma. Escutemos, ouvinte, o Evangelho. Nós temos o capítulo 9 de São Marcos, os versículos do 2 ao 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Ouvintes, são palavras que nós escutaremos hoje na Igreja Católica no mundo inteiro. No domingo passado, nós vimos Jesus no deserto, provado pelo demônio. Hoje contemplamos o evento glorioso da transfiguração, o rosto do Filho de Deus brilhando como o sol e as suas vestes resplandecentes como a luz. O dinamismo pascal para o qual nós estamos nos preparando comporta essa transformação. Como conciliar uma cena de fulgor e exultação messiânica, júbilo festivo e até descontrolado de Pedro no início do período quaresmal, que é austero e meditativo? Faz parte, ouvinte, da pedagogia da liturgia. Não se chega à ressurreição senão através da cruz. A penitência e a austeridade rigorosa da Quaresma devem nos conduzir à alegria da Páscoa. É surpreendente que a Quaresma, um tempo que consideramos triste, penitencial, sóbrio, apresente um evangelho assim cheio de luz, mas tem um significado. É para nos recordar que a vida espiritual consiste na alegre luta para libertar a luz e a beleza que estão sepultadas dentro de nós pelas cinzas de nossa fragilidade, e o que precisamente nos faz resplandecer a vida nova, e isso é motivo de muita alegria e exultação. Então, ouvinte, o segundo domingo do tempo da Quaresma, em todos os 3 ciclos do ano litúrgico, apresenta a cena da transfiguração. Cada ano nós temos uma narração. No ano A, o ano passado, nós tivemos a cena de São Mateus. Este ano de 2024, ano B, nós temos o trecho de Marcos. E no próximo ano, 2025, teremos o Evangelho de Lucas. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, diz o texto, 3 no meio dos 12. Esses 3 formam o grupo dos discípulos que está mais próximo de Jesus. Os 3 estarão com ele nos momentos mais importantes do ministério público do Filho de Deus, Jesus de Nazaré.
O texto continua dizendo que os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Os evangelistas não informam o nome dessa montanha, mas a tradição diz que é o Monte Tabor, uma montanha com 562 metros de altura, 5 quilômetros de Nazaré, de onde se tem uma visão magnífica da região. Mas devemos, ouvinte, compreender o simbolismo da montanha. O monte é lugar de subida, não somente de subida exterior, mas também de subida interior. O monte nos liberta do peso da vida cotidiana. Ali nós podemos respirar o ar puro da criação. O monte oferece o panorama da maior amplidão da criação e de sua beleza. O monte nos dá uma elevação interior e nos permite intuir a grandeza do Criador. Moisés e Elias tinham recebido revelações de Deus em pessoa sobre o monte. Monte, portanto, é o lugar da presença de Deus, de uma elevação espiritual, um lugar de grandes revelações. Marcos diz simplesmente que sobre aquele monte, Jesus transfigurou-se diante dos discípulos. Suas roupas ficaram brilhantes, que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. A figura familiar e o aspecto habitual de Jesus se transformam diante dos olhos dos discípulos e eles se dão conta de que o aspecto ordinário de ser humano que Jesus apresentava cotidianamente não expressa toda a realidade do Filho de Deus. Eles tomaram consciência ali em cima do monte que Jesus ultrapassa os limites da realidade humana. O evangelista faz referência ao caráter excepcional e deslumbrante do branco das vestes de Jesus. Suas roupas ficaram brilhantes, que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Significa, ouvinte, que detrás do aspecto humano, terreno de Jesus, se esconde sua identidade de Filho de Deus, a sua divindade, a sua santidade, a sua eternidade. O branco deslumbrante simboliza o mundo divino, a esfera esplendorosa da majestade divina. Não se alcança tão grande esplendor com a melhor lavanderia. No passado, as lavadeiras alvejavam as roupas e as panelas no rio, e esses objetos ficavam brilhantes, completamente alvejados. Os padres da igreja liam assim esse fenômeno. O esplendor Jesus adquire somente porque é de natureza divina. Energias incriadas incidem sobre o corpo de Jesus. Assim como Moisés desceu do monte com o rosto resplandecente, assim Jesus se transfigura sobre o monte. Seu corpo e suas vestes adquirem novo aspecto, antecipando o corpo glorioso da ressurreição. Jesus manifesta esse aspecto transfigurado aos 3 discípulos que tinham estado com ele, que tinham caminhado com ele, ouvido as suas palavras e visto certos milagres. Jesus não se manifesta majestosamente a pessoas estranhas que não tiveram um contato profundo com Deus, mas o faz aos amigos. A convivência e familiaridade com Jesus foram um pressuposto para que os discípulos reconhecessem a verdadeira identidade do Mestre. Os discípulos fiéis serão aqueles que poderão ter a surpresa de descobrir quem é realmente Jesus. Quem se aventura no seguimento é chamado em diversos momentos a ter uma visão maravilhosa de Jesus, a se surpreender com as suas manifestações e a se deparar com sua divindade. Estando no discipulado, devemos ter a coragem de acompanhá-lo para os lugares mais altos, para experimentarmos o que ainda não vemos, a intimidade da relação de Jesus com Deus. Se Jesus ainda não manifestou a beleza de seu rosto, é porque nós ainda não fomos com ele, não abandonamos os nossos lugares mundanos onde moramos e residimos habitualmente. Precisamos, então,
atender ao seu convite de subirmos à montanha. Continuemos, ouvinte. Apareceram-lhe Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus. Elias e Moisés simbolizam toda a revelação do Antigo Testamento. Moisés, especialmente, simboliza toda a lei, e Elias, o profetismo. Ambos encontram com o Senhor no monte. Ao conversar com Elias e Moisés, Jesus está cumprindo todo o Antigo Testamento. Junto a Jesus, então, diz São Marcos, apareceram Moisés e Elias, as duas figuras, portanto, dominantes na história do povo de Israel. Eles representam a solicitude de Deus e sua luta em favor do povo. Jesus teve a missão de comunicar ao povo, Moisés teve a missão de comunicar ao povo a revelação mais originária de Deus e sua vontade. Elias foi enviado para conduzir a Deus o povo infiel. Não aparecem os patriarcas e os reis, mas estes dois sumos profetas, esses dois mediadores, têm a missão de ajudar o povo a entrar numa relação bem concreta com Deus. Foram os precursores de Jesus. O fato que Jesus apareça no meio deles e converse com os dois grandes do Antigo Testamento oferece aos discípulos uma prova ulterior para reconhecer o mistério que envolve a pessoa de Jesus. Ele pertence à esfera do divino e, ao mesmo tempo, ele pertence à história do povo de Israel, guiada por Deus. Jesus, então, deve levar a cumprimento a missão de Moisés e Elias. Merece a mesma consideração destes dois grandíssimos servos e lutadores de Deus. Deram a sua vida em favor de Israel. Jesus não aparece, portanto, de improviso, mas está inserido na longa história da compaixão de Deus para com o seu povo. Continuemos, ouvinte, então. Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eles experimentam uma antecipação da felicidade celeste. A proposta de construir as tendas ultrapassa, portanto, o desejo de bloquear a situação experimentada. Congelando a bem-aventurança celeste, o discípulo se defende novamente da necessidade de sofrimento. É possível que Pedro esteja também se referindo à festa das tendas, que recordava o tempo em que os israelitas passaram no deserto. Deus também habita nas tendas e Pedro, portanto, faz essa proposta novamente. Construir as tendas para ficar ali no monte, como entendermos, é no fundo a tentação de localizarmos o mistério, prolongar um instante abençoado e imobilizá-lo para sempre na história. Mas construir as tendas ali no monte é também a pretensão de construir uma morada para Deus, um lugar onde poder habitar junto a este Jesus e ver tudo à sua luz, sem o esforço de prosseguir um caminho incerto e duro. Mais uma vez emerge no discípulo uma espécie de protesto contra o anúncio tão exigente que Jesus repetirá imediatamente depois. O texto diz que Pedro não sabia o que dizer, pois todos estavam com muito medo. É um modo para explicar que o discípulo não está em condições de compreender a profundidade dos acontecimentos. Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Se no batismo a voz do Pai ressoava somente para Jesus, aqui a revelação é dirigida aos 3 discípulos. Este é o meu filho amado. Em hebraico, o filho é aquele que mais se assemelha ao Pai. Filho de Deus é aquele através do qual o Pai se manifesta, se mostra e age. Amado, predileto, primogênito, era aquele que herdava toda a herança.
Os bens do pai não eram divididos igualmente entre os irmãos, mas tudo era dado ao primogênito, e o primogênito, portanto, é aquele que fará a distribuição com os outros irmãos. O texto continua: escutai o que ele diz. Aqui se torna visível a relação com a subida de Moisés no Sinai. Moisés, sobre o monte, tinha recebido a Torá, a palavra de ensinamento de Deus. Agora se diz: escutai o que ele diz com relação a Jesus. Jesus se transforma, portanto, na palavra divina de revelação. Os evangelhos não podem apresentá-lo de maneira mais clara e poderosa. Jesus é a lei, é a Torá, a manifestação de Deus para os homens. A revelação é terminada com Jesus. Os discípulos devem descer do monte e aprender com Jesus sempre e eternamente. Da relação de Jesus com Deus depende, então, o significado de Jesus para com os homens. É precisamente nesta relação que se esclarece também a natureza de sua relação para conosco, o significado que ele tem para nós, as expectativas que podemos ter em relação com ele, as obrigações que nascem para nós. Israel, que tinha escutado Moisés e Elias, agora deve escutar a Jesus. Quem viu que Jesus é realmente o Filho de Deus, deve fazer dele o ponto de referência da própria vida. Quem experimentou a grandeza de Jesus deve escutá-lo continuamente, todos os dias e em todos os momentos. Deus proclama Jesus seu Filho predileto. Moisés e Elias estão entre os servidores de Deus. Jesus é seu Filho predileto. Jesus não recebeu de Deus somente a missão, mas a própria existência. Diante de Deus, Jesus não se encontra simplesmente na condição de servo, mas numa relação de origem e de igualdade de natureza, como acontece na relação entre pai e filho. Depois de ter revelado que Jesus é seu filho, Deus declara também o seu amor. Em relação a Deus, Jesus se encontra somente numa relação real de origem, mas também numa relação viva e atual de amor. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com ele. Ao discípulo, então, é exigido de retomar o caminho e de seguir a Jesus. O discípulo não estará sozinho no caminho que conduz a Jerusalém. Marcos nota que no final do episódio, olhando em volta, os discípulos não viram a ninguém a não ser somente Jesus com eles. Com o discípulo está ainda Jesus. Ele o conduziu ao monte e agora os faz descer, continuando a caminhar com eles para guiá-los àquela meta que também é a sua. O discípulo não tem nada para temer ao longo deste caminho. Pode fazer suas palavras as de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verdadeiramente, à luz do rosto de Jesus e na escuta de sua palavra, também o nosso rosto e o rosto dos nossos irmãos e irmãs se tornam mais bonitos. Também as nossas vidas, os eventos que a compõem, mesmo aqueles mais difíceis, as nossas contradições e fadigas, as coisas que nós amamos, os desejos mais escondidos, tudo pode se tornar mais luminoso e transfigurado. Verdadeiramente, aquele rosto de luz tem a força para iluminar cada realidade. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Aqui nós temos, ouvinte, o programa da Quaresma: escutar a palavra de verdade, viver, falar e fazer a verdade. Escutar, recusar a mentira que envenena a humanidade e é porta de entrada para todos os males. Convertei-vos e crede no Evangelho. É um convite a pôr como fundamento da própria vida a escuta de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Ouvinte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.